Shabbat Shalom a todos. Hoje, dia 3 de janeiro, nosso primeiro encontro do ano aqui na casa. Vamos à 12ª porção Vaierri, porção quer dizer e viveu, uma porção que encerra o livro de Gênesis, e a gente vai estudar um pouquinho dos acontecimentos em torno dessa porção, um tema bem específico. Ano passado a gente esteve junto e eu preparei um estudo com a bênção de Jacó para os seus 12 filhos, né? Então a gente vai ter ali, nessa porção, os últimos acontecimentos da vida de Jacó, da vida de José, já ali quanto, né, preposto ali, o primeiro, depois do faraó no Egito, e o encerramento do livro de Gênesis. No ano passado, dos 12 filhos que Jacó teve, homens, a gente percorreu 4 filhos. E eu lembro que eu disse, quando aprouver a Deus, a gente retoma. E aprove a Deus, por uma coincidência, a gente está junto esse ano novamente na porção Vaierri. Então, eu vou seguir naquele estudo que a gente iniciou no ano passado. Então, se você que está nos assistindo na internet não viu aqui, dos 12 filhos, repito, 4 a gente percorreu no ciclo passado, e eu vou pegar a partir desses que a gente não percorreu e estudar um pouquinho sobre o que tem por trás dessas bênçãos, né? Quais os significados ali dessas bênçãos e um pouquinho daquilo que a gente pode trazer para as nossas vidas hoje. A Haftará vai contar lá em 1 Reis, no capítulo 2, do verso 1 a 12, os últimos dias de Davi, e aí tem a relação, né? Davi está ali também abençoando Salomão, dando algumas instruções, tal qual Jacó, Israel, o fez na nossa porção, e tem textos interessantes da Brit Hadashah, também relacionados à nossa porção, lá em João, no capítulo 13, do verso 1 ao 19. As letras miúdas ali é só para ficar registrado, para a gente não ter que ficar citando todo o estudo, mas a base principal do comentário das bênçãos que a gente vai ver hoje, que Jacó proferiu sobre os seus filhos, elas estão baseadas nos ensinamentos do rabino Samson Rafael Ish. Eu já, de vez por outra, a gente traz junto, né? Esse aqui é o comentário do livro de Gênesis, e vamos lá, tá bom? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para questionar. Hoje está bem tranquilo, a gente está tranquilo com o tempo hoje, tá bom? Antes de entrarmos nas bênçãos propriamente dita, só fazer uma revisão rápida daquilo que a gente já passou no ano passado, não das bênçãos, mas em linhas gerais. A gente tem ali a simbologia de cada uma das tribos. Jacó, ele inicia as bênçãos como na visão do Samson Ish, como se ele estivesse procurando a liderança para o povo. E depois ele mistura um pouco entre o que é bênção, o que é constatação, e aí cada tribo foi desenvolvendo o seu estandarte, e é um pouco disso que a gente vai verificar hoje. Só para a gente lembrar, então, a gente tem ali no topo Jacó, que é Israel, teve o seu nome mudado, e ele era irmão de Esaú. Jacó casou-se inicialmente com Lia, trabalhou para casar com Raquel, depois ele se casou com a Lia, passado ali o tempo das núpcias dele, ele casou com Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, casou com a Lia, foi enganado, passou ali o período de núpcias dele, não trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel não, tá? Ele casou logo em seguida ali, passado o tempo das núpcias dele, já casou com Raquel, e essas 2 esposas dele lhe deram 8 filhos, mais a Diná, e ao longo do período ele acabou se casando com as servas de Lia e as servas de Raquel, que é a Bila e a Zilpá. Então, ao total, tiveram ali 4 mães, né? 4 matriarcas ali do povo, cada uma delas deu Raquel, Bilá e Zilpa, 2 filhos cada. A que foi mais fecunda foi Lia, que deu 6 filhos homens, mais Diná, tá bom? Então, nesse momento, no finalzinho da história de Gênesis, a gente vai ter Jacó chamando, na nossa porção aqui, já no capítulo 48,
que a gente não entrou nele, Jacó chama José e abençoa os filhos de José, que é filho de Lia, não é isso? Ele chama Efraim e Manassés, no capítulo 48 de Gênesis, e vai abençoar Efraim e Manassés, que são filhos de José, ali filho de Raquel. Na bênção em que Jacó profere sobre Efraim e Manassés, ele vai dizer que, deixa eu ver se eu acho aqui, só para a gente entender um pouquinho, por que a gente faz determinadas coisas, né? Não estava bem no estudo não, mas ele vai falar em algum momento assim, olha, em nome de vocês serão abençoados os filhos de Israel. 19, 48, 19. Então, enquanto Jacó está abençoando, ele diz assim, mas seu pai, serei... Na minha divisão aqui é no versículo 20, vai dizer assim, ó, e abençoou-os naquele dia dizendo, por ti abençoará Israel dizendo, que Deus te faça como Efraim e como Manassés. Então, daqui vem essa bênção que a gente faz, né, que te faça como Efraim e como Manassés, e de uma certa forma, ele dobrou a porção ali de José, trazendo os filhos de José. A gente não tem uma tribo chamada tribo de José, e tem as tribos de Efraim e a tribo de Manassés, tá bom? Então José acabou recebendo ali uma porção dobrada, mas posteriormente, agora, quando Israel chama os seus filhos, ele chama José e também abençoa José como sendo um dos filhos dele, tá bom? Então a gente vai percorrer hoje. Ano passado, ó, a gente passou por Ruben, passou por Simeão, passou por Levi, passou por Judá, tá bom? E um pouquinho sobre a bênção de José. Então eu vou pegar hoje a partir de Issacar, Zebulon e daí por diante, tá bom? Tudo bem? Vai cair aqui? Não. Ótimo. Você que fixou, né? Muito bom. Está bem fixado, ótimo, melhor assim. Gênesis 48, verso 3 e 4, que é o objeto principal aí do nosso estudo. Não, o meio está no 49, mas no verso 3 e 4, vai dizer assim, ó, e Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu a mim em luz na terra de Canaã e me abençoou, e disse-me, eis que eu te farei frutificar e te farei multiplicar, e te farei por uma multidão de povos. Então, quando Jacó chama José e os filhos dele, aqui no capítulo 48, para abençoar Jacó traz à memória aquilo que o Eterno teria dito para ele, quando diz que faria dele uma multidão de povos. Vamos voltar lá em Êxodo, em Gênesis 35, no verso 11, para a gente poder dar uma olhadinha um pouquinho melhor nessa promessa que foi feita a Jacó. A essa que ele se refere aqui no capítulo 48. Lá no capítulo 35, no verso 11, vai falar assim, o Eterno falando com Israel. Ele vai dizer, e disse-lhe, e Deus lhe disse, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Povo e congregação de povos serão de ti, e reis de teus flancos sairão. Então observa que tem uma expressão dupla aqui. Povo e multidão de povos sairão de ti. Existe duas coisas. É como se existisse uma dupla característica. E como que o Samson, eu não sei se é pilha aqui, hein, o Fábio, como se o Sansão coloca como se houvesse uma dupla missão. Quando chama de povo, fala que vai sair de Jacó. Povo e vai sair multidão de povos. Ele interpreta isso como se houvesse, por um lado, uma unidade e uma homogeneidade em relação às coisas que estão externas. Aquilo que é a obrigação de Israel servir como testemunho. Isso por um lado. Mas por outro lado, internamente, Israel seria como uma multidão de povos. E aqui ele associa isso diretamente à ideia de diversidade.
que Israel não poderia ser uma única nação, toda ela em si homogênea. Ela deveria expor para fora a ideia de dar testemunho de um único Deus e verdadeiro. Mas essa mesma missão de servir de testemunho para as outras nações, ela deveria ser tão abrangente, uma multidão de povos, ela deveria ser tão diversificada, a nação de Israel, de modo que todas as outras nações, com as suas características, e isso, por conseguinte, outras pessoas com as suas características, pudessem de alguma forma se espelhar nos exemplos que estavam vindo da nação de Israel. E ele diz assim, olha, era a missão de Israel revelar a todos os povos como a força de Deus governa todos os assuntos humanos e terrenos. Por isso, este povo não pode se resumir a um único padrão. Por isso, uma multidão de povos. A santificação da vida humana por meio da Torá não está restrita a uma forma específica de vida. Ela é válida para diferentes grupos, cada um conforme a sua missão e característica. Então, quando Jacó chama à lembrança a promessa que o Eterno fez para ele, dizendo que dele sairia uma multidão de povos, a gente traz isso para os nossos dias hoje, com a ideia de que, olha, existe uma diversidade. A santificação da vida humana por meio da Torá não está restrita a um único modo de vida, a um único modo de pensar. E eu sempre gosto de trazer, quando a gente está no estudo, algumas experiências que a gente vai passando ao longo do dia e algumas coisas parece que elas acontecem, ela cai como uma luva para Paraxá. Essa semana passada eu recebi um contato de um irmão com a seguinte pergunta: Lucas, eu sempre aprendi que fogos de artifício tinha a ver com adoração a ídolos. Eu posso ver fogos de artifício? Quando ele me mandou a mensagem, inicialmente eu achei que ele queria alguma informação. Eu sou bombeiro, militar de profissão. Eu achei que ele queria alguma informação relacionada à segurança. Aí eu, de cara, já respondi, antes de responder o que você quer, eu já alerto. Olha o manual de instrução e respeita aquilo lá. Então, antes de qualquer coisa, respeite o que está no manual de instrução de fogos. Na sequência, eu disse para ele, olha, eu não solto fogos de artifício porque eu acho caro comprar. Eu prefiro assistir o que está na praia. É mais barato, né? Pelo menos sai lá do imposto, dói menos. A gente é meio enganado, mas pelo menos não dói tanto no bolso. Mas eu sabia que não era exatamente isso que ele estava me perguntando, embora isso que eu disse seja verdade. E disse eu para ele, falei, olha, tenha cuidado com aquilo que não é proibido pela Torá, aquilo que não foi proibido por Yeshua, aquilo que não foi proibido pelos apóstolos. Mas apareceu depois proibições, falando que você pode isso, não pode aquilo, deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não permita que pessoas coloquem julgo para você daquilo que não está na Torá. Faz-se malabarismos e criam-se barreiras, dificuldades, um conjunto de regras que você precisa ficar seguindo e que não encontra base na palavra do Eterno para isso. Eu falei, irmão, se você não relaxa, vá lá, assiste os fogos, curte sem problema. Não tem na Torá que isso é pecado, e Yeshua não falou disso, não tinha fogos na época do Talmud, mas calma. Mas foi a minha resposta para ele. Comentando isso com Camila, minha esposa, aí ela tem sempre um outro lado, né? Esposa é legal, sempre ajuda a balancear ali um pouquinho. E na fala dela, ela me dizia, assim, mas você tem que ver, porque assim, se na cabeça do indivíduo isso tem uma associação, remete a uma prática de idolatria, remete a algo ruim, é melhor que ele não vá. Eu falei, concordo. É melhor que, se isso remete a ele a algo ruim, é melhor que ele não faça. Mas, se isso só remete à pessoa a algo ruim, por conta de uma opressão externa, dogmática, que foi imposta para ele, é melhor que ele rompa com isso. Eu lembro de um irmão nosso,
que ele não gostava, ele veio de Umbanda, nascido e criado na Umbanda, e quando ele se converteu, até hoje ele tem uma certa restrição com o barulho de percussão, porque isso para ele remonta uma carga muito pesada da experiência que ele teve. Não acho que seja esse o problema com fogos de artifício. Agora, o que isso tem a ver com a porção que eu disse que cai como uma luva? Quando Samson diz assim: a santificação da vida humana por meio da Torá não está restrita a uma forma específica de vida. E é um pouco daquilo que a gente vai ver hoje, que a bênção sobre os filhos de Jacó, dos filhos de Israel, ela promove uma diversidade no meio daquele povo, com características diferentes, com formas de vida diferentes. Eu consigo entender que existem pessoas que precisam e se sentem mais confortáveis quando tem alguém ali dando muitas regras e muitos limites para ela. E a pessoa pode não lidar bem com a liberdade que lhe é ofertada. Eu entendo isso. E acho que é plenamente possível santificar a vida diante de Deus, sendo uma pessoa mais regida por regras, por dogmas. Está tudo bem. Mas não é, digo isso para os irmãos que nos visitam, mas também para os irmãos da nossa casa que têm se achegado, não é uma característica desta casa impor regras para você, para dizer para você o que pode e o que não pode. A gente entende, enquanto liderança, enquanto professores dessa casa, nós estamos aqui para ensinar a Torá, para ensinar as palavras do Machia, para que você possa escolher com liberdade. Uma das maiores bênçãos que o Eterno nos deu foi a liberdade de escolher, de tentar pensar, de buscar a palavra do Eterno e escolher as nossas próprias ações. Então, cuidado em abrir mão de determinadas coisas, que às vezes são apresentadas enquanto pecado, mas você não encontra respaldo bíblico, ancoragem nisso como pecado. Eu repito uma experiência que a gente teve no Yom Kippur esse ano, enquanto a gente estava aqui de tarde estudando, percorrendo, aprofundando um pouquinho do que era pecado, aquilo que não era pecado, das confissões, né, daquele momento do vidui, durante o Yom Kippur, e um irmão pegou e falou assim: tal coisa, assim, assim, assado. Eu falei: pera lá, você pode não querer fazer isso, você pode não gostar de fazer isso, mas isso não é pecado. Você pode achar isso feio, você pode achar isso deselegante, mas isso não é pecado. Você pode se arrepender porque, não, eu quero fazer um negócio um pouquinho melhor, mas não bote isso na categoria de pecado, tá bom? Então, de novo, a gente tem diversidade no corpo de Cristo. A gente tem diversidade nessa casa, mas o corpo de Cristo é algo muito maior. Algumas denominações, elas vão estar muito mais vocacionadas para poder fazer determinadas coisas. Outras vão estar mais vocacionadas para trabalhar com outro tipo de trabalho, do mesmo jeito que os filhos de Israel receberam, cada um deles, um tipo de chamado diferente. Essa casa recebeu um chamado, e a gente vai prosseguindo firme nela. Se você quer muitas regras, se você quer alguém para te dizer o que você pode fazer ou deixar de fazer o tempo inteiro, como se nós estivéssemos escolhendo por você, você não vai encontrar isso aqui. A ideia nossa é sempre: vamos buscar, vamos conhecer a palavra, mas sem que você abra mão da responsabilidade que você tem pela sua escolha, certo? E vários conjuntos de regras, como por exemplo, eu posso ir lá ver fogos de artifício, não posso ver fogos de artifício, você não vai encontrar isso na palavra. Essas associações, às vezes, elas são mirabolantes, tá bom? E nem tudo está na Torá. Você pode comer feijão com arroz. Não tem feijão na Torá, não tem feijão no Talmud, eu nunca vi. Pode misturar feijão com arroz? Então tem determinadas coisas que a gente tem que aprender a escolher e não permitir julgo, não permitir peso nas nossas vidas, tá certo? Vamos um pouquinho mais sobre diversidade. Lá o texto, carta de Rabino Paulo, apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, de 10 a 12, diz assim: para que,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Quando Paulo lança a mão da expressão multiforme, ele indica que a sabedoria de Deus é diversificada, tem inúmeras facetas. E a gente manifesta essa sabedoria de diversas formas distintas, esse mover de Deus de diversas formas distintas. Então, todo o estudo, toda a mensagem que a gente traz aqui hoje, ela traz um pano de fundo que é essa ideia de seja tolerante, para de achar que você está certo, que esta congregação faz o que é certo e que não existe outras maneiras de servir ao Eterno. Existem diversas maneiras de servir ao Eterno, tá bom? Existem diversas maneiras de santificar a vida do indivíduo por meio da palavra do Eterno, tá certo? Vendo fogos ou não vendo fogos de artifício. Desde que você tenha ousadia e um acesso com confiança, por meio da confiança no Messias, o acesso a Deus, tá bom? Mais um. Ora, lá 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, de 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom, acho que está dentro desse mesmo contexto. Vamos seguir, senão eu não consigo chegar nas bênçãos, né? Ainda vamos voltar lá para Gênesis 49. Isso aqui também eu lembro de ter trabalhado rapidamente com vocês no ano passado. Depois chamou Jacó, verso 1 do capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: reuni-vos como um só, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Eu estou repetindo esse slide só para a gente poder lembrar de um conceito que eu trabalhei com vocês no ano passado e faço agora novamente. O verbo que ele usou ali no verso 1, reunir-vos, reacefu, ele diz respeito a tirar algo do meio do qual ele está inserido. E ali embaixo no verso 2, quando ele diz ajuntai-vos, aí é a questão, estejam juntos aqui mesmo para poder ouvir. Mas esse verbo usado ali, esse reacefu, é tirar alguma coisa de um território estranho, de um objeto do local aonde ele não pertence, e colocar ele no seu devido lugar. E aí o Samson ele vai dizer que a importância em focar num objetivo comum, se libertando daquilo que é estranho, mas preservando a individualidade de cada um. Devemos entender que o chamado à união visa dirimir as diferenças e particularidades presentes entre os seus filhos. Então assim, se liberta aqui desse meio que vocês estão inseridos, já estavam habitando no Egito ali há alguns anos. Esquece isso, junta aqui, que aqui está a verdade. Aqui eu vou trazer para vocês aquilo que é a promessa que eu recebi dos meus pais. Aqui eu vou anunciar para vocês aquilo que vai acontecer nos dias vindouros. Arit e Amin. Você quer entender também sobre escatologia, tem que conhecer e ir em profundidade naquilo que Jacó falou para os seus filhos. Eu não sei se a gente chega hoje, mas nas bênçãos que ele dá para José, ele está falando certamente dos dias vindouros aí. Começa ali. Não é muito a minha praia escatologia não, mas aqui tem boas dicas. De todo modo, para ouvir o Eterno, liberta um pouquinho, senta aqui que eu vou falar para vocês agora qual que é a bênção e o que vai acontecer com vocês. E aí ele vai começar a trazer a bênção para os filhos, para Rubem, para Simão, para Levi, para Judá. E isso, se vocês quiserem ver, aí acessa o Aerri do ano passado. Eu vou pular agora direto para o verso 13, que foi onde eu parei,
na porção do ano passado, na bênção que ele traz sobre Zebulon. Tá bom? Vamos ler lá então no capítulo 49, no verso 13. Todas essas bênçãos agora elas estão no capítulo 49. Deixa eu abrir aqui também para eu acompanhar junto de vocês. Quando ele chega em Judá, nos versos anteriores, antes dele trazer a bênção para Zebulon, em Judá ele encontra a liderança. Em Judá ele anuncia a vinda do Machia. Em Judá ele avisa o que vai acontecer. Ele percebe que Judá é pelo nome do qual o povo dele vai ser chamado. Tendo feito isso, ele se volta para os outros filhos e começa a traçar em linhas gerais qual contribuição específica que cada uma daquelas tribos oriundas desses filhos lhe daria. Então, o que eu passo a fazer agora com vocês é explicar um pouquinho do que cada uma dessas tribos fará, né? E Zebulon, ele diz assim, o texto está todo ali, do verso 13. Todo o verso 13 é a respeito de Zebulon. E diz, Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Então, ele diz que Zebulon seria uma tribo de mercadores, pois eles habitariam junto ao mar. Presta atenção que nesse momento eles estão lá no Egito. Essa promessa ela vai se cumprir 400 anos depois, quando eles vão para a terra de Israel, e a porção que cabe a Zebulon, ela vai para a costa, para que ele pudesse habitar junto ao mar, e ele se transformaria num porto para os navios. Agora, o que quer dizer o seu termo será para Sidom? Poxa, o que isso significa? E a explicação disso está ali, né? Mas a tribo de Zebulon não estava destinada a se perder completamente no comércio internacional. Quando ele precisasse se abastecer, ele recorreria ao principal entreposto comercial daqueles tempos, que era Sidom. Então, quando a gente lê na bênção, olha, Zebulon vai ser um porto, e o seu termo será para Sidom, a interpretação disso, para os dias de hoje, eu não consigo trazer. Mas para que a gente entenda o texto bíblico, está dizendo, olha, embora você tenha um porto, o seu comércio vai ser feito por Sidom. Tá? Essa é a interpretação rabínica aí desse trecho. E na sequência ele vem para a bênção para Issacar. A bênção de Issacar, a mim, me fala já bem alto. Diz assim a bênção para Issacar, no verso 14. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. A tradução é um negócio complicado, né? É um negócio difícil. Quando você pega vários textos bíblicos, várias traduções diferentes, você vai perdendo muito significado. E o Samson Ish, ele tem a característica de pegar determinadas expressões, determinadas palavras, pequenas palavras que parecem ali às vezes meio perdidas, que se você traduzir literalmente tem pouco significado, e ele, olha, não existe palavra ao acaso, não existe letra ao acaso na Torá. Então ele vai trabalhando e esmiuçando palavra por palavra, e eu partilho com vocês o seguinte. Issacar é um jumento ágil de cargas, lá no verso 14, Ramor, chama de Ramor, é a palavra para jumento e que está traduzida por ele como jumento ágil. Isso é uma bênção. Se chamar alguém de jumento hoje pode não ser uma bênção, mas era uma bênção, isso que Jacó estava fazendo. E ele explica por que jumento. Neste versículo indica uma característica nobre. Issacar reunia em si a agilidade de um boi e a força de um jumento. Então, quando ele fala que Issacar é um jumento jovem, ágil, Ramor, ele está exatamente louvando uma das características de Issacar. Uma pessoa ágil, uma pessoa com força, e a sua tribo herdaria essas características dele.
E aí ele segue no verso 14, que fala assim, é um jumento ágil que repousa entre as fileiras da casa. Mishpataim, fileiras da casa. Olha que interessante essa ideia de Mishpataim. Essa expressão, fileiras da casa, ou Mishpataim em hebraico, eu nem sei como que está em outro texto bíblico aí, no finalzinho do verso 14, ele usa o quê? Fileiras da casa mesmo? Entre dois fardos, tá vendo? Numa tradução que eu coloquei aqui, ó, deitado entre dois fardos. A expressão em hebraico é essa, Mishpataim, que o Samsonite traduz como fileiras da casa, e diz ele o seguinte, indica um lugar dentro da casa, onde os utensílios domésticos eram organizados em duas fileiras. Tal como uma fogueira hoje pode representar o lar, né? Está sentado na fogueira da casa, em volta da casa. Como um elemento da casa simboliza todo o lar, Mishpatai, ou seja, fileiras da casa, ou a outra expressão ali que a gente usou, representa toda a casa na língua hebraica. Então ele está dizendo que Issacar, que é alguém forte, força física, ágil, que a sua tribo herdaria isso, ainda assim ele repousa no seu lar. E o que isso quer dizer? Que repousa entre o seu lar. Ele repousa nas fileiras da casa, né? No seu ambiente de casa. Issacar seria um trabalhador forte e ágil, que não hesitaria em repousar entre as fileiras de utensílios domésticos de sua casa, ou seja, ele não hesitaria em estar em casa, extraindo grande proveito do tempo despendido no ambiente doméstico e familiar. Issacar saberia aproveitar dos momentos de descanso dentro do lar. Quando eu falei, né, que fala forte, minha esposa quer que eu saia de casa, eu estou lá quietinho, tento ficar em casa. Uma característica que ele louva em Issacar. Agora, o que tem a ver essa ideia de ficar em casa? A gente percebe isso no verso 15, quando ele vai dizer assim, ó, e viu ele, Issacar, que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo, ou seja, ele trabalhou pesado, mas o seu trabalho pesado, o objetivo do seu trabalho é alcançar o descanso e não as riquezas. O tempo de qualidade que esse camponês judeu consegue ter em seu lar é o maior patrimônio, já que é quando ele poderá se erguer e encontrar a si mesmo. Então ele está louvando a característica de Issacar, que olha, embora você seja forte, embora você trabalhe muito, você vai saber aproveitar um bom momento na sua casa. E esse momento na sua casa é o momento em que você vai estudar, é o momento em que você vai se tornar sábio, é o momento em que você vai encontrar a si mesmo. Olha como que isso se torna real em alguma sutileza. Me presta a Bíblia aqui, pai, por favor. Abre em 1 Crônicas, no capítulo 12. 1 Crônicas, no capítulo 12. Essa divisão dos livros do David Stess sempre me pega. Sempre me pega de surpresa. Lá em 1 Crônicas, lá em 1 Crônicas, a gente vai ver o povo se reunindo para montar um exército para estar com Davi. E olha que coisa interessante que a gente vai encontrar lá. Derivei 1 Crônicas, no capítulo 12. Quando a gente olha os números, observa como... Deixa eu achar um exemplo aqui, ó.
Pronto, aqui, ó. Lá no verso 25 ou 24, aí depende da tradução. Os descendentes de Judá que jogavam, portando lança e escudo, 6.800 homens armados. De Simeão, 7.100 homens. De Levi, 4.600 homens, 3.000 homens. De Efraim, 20.800. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 homens. Então a gente está vendo números altos, né? De homens altos. Olha no verso 32 ou 33. Diz assim: dos descendentes de Issacar, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer, havia 200 líderes. E todos os seus companheiros que estavam sob o seu comando. Logo abaixo, Zebulon com 50.000, de Dan 28.000, mais 40.000, e de Issacar 200. Qual que era a diferença desses 200 da tribo de Issacar? Eram líderes, homens que entendiam do tempo, que sabiam aconselhar. E se a gente for lendo a sequência dessa história, a gente vai ver que os conselhos da tribo de Issacar, desses líderes de Issacar, eles foram ouvidos. Davi teve sucesso em grande parte pela força dos seus guerreiros que estavam lá lutando, a intervenção do Eterno, mas pelo conselho dos líderes desses 200. Olha como que essa coisa gira, e isso, a bênção sutil, falando, olha, Issacar vai saber aproveitar a casa e vai usar esse momento. Vai ver que o trabalho dele não é só para juntar riquezas, mas o trabalho dele era para que ele tenha tempo nas fileiras da casa. Vai permitir com que ele estudasse, permitir que ele tivesse líderes e homens entendidos. É uma bênção. Tá bom? Diversidade, né, gente? Diversidade. Essa era a bênção que coube a Issacar. Vamos mais um pouquinho. No verso 16, a gente já tem uma outra característica completamente diferente, da tribo de Dan. E diz assim, verso 16 de Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Não é simples enxergar onde tem bênção aqui, né? É por isso que nós estamos aqui. Vamos lá. Primeiro, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, Dan foi o primeiro filho que nasceu de uma das escravas, não de Raquel e Lia, suas esposas originais. Foi o primeiro filho da escrava de Raquel. E aí, aqui, Jacó já está dizendo, olha, não trata com diferença. Não vai receber nada menos por não ter sido filho de Raquel ou filho de Lia. Vai ser tratado como um dos filhos de Israel. Então, ali ele já coloca os filhos dele, das servas, como pé de igualdade, né, com os demais. Teria um peso equivalente entre os seus irmãos. No verso seguinte, ele diz que Dan será serpente junto ao caminho. Interessante que Dan não é uma serpente, mas será uma serpente. O verbo está no futuro. Dan será uma serpente. E ele será uma serpente apenas em momentos necessários ao bem da nação. Sansão diz, Deus me livre, né? Se ele tiver que ser como uma serpente o tempo todo, isso não é uma coisa boa. Mas ele será uma serpente quando a nação precisar disso. Isso também fala um pouquinho para a gente, tem umas características às vezes que a gente tem, que é importante elas ficarem quietas, adormecidas. Às vezes uma impulsividade, às vezes alguém um pouco mais de força, alguém com capacidade de fazer coisas que, se ele fizer aquilo o tempo todo, não é bom. Mas deixa ele lá, deixa adormecido, faz parte do povo, faz parte dessa diversidade. E no momento certo, ele será como uma serpente. Quando a nação de Israel for atacada pelos seus inimigos, ao invés de lutar na frente de batalha como Judá, quando a gente olha a bênção de Judá, né, que será um leão deitado, um filhotinho de leão que seus inimigos vão temer. Em vez de lutar como Judá, Dan se encarregaria de defender o nosso território, o território de Israel, nos caminhos internos do nosso território, com a perspicácia de uma serpente. Mas, de novo, né, aí ele encerra a bênção falando assim, a tua salvação espero, ó Senhor.
Então, é como se Israel estivesse enxergando o futuro, dizendo, olha, Dan vai precisar fazer isso, mas Deus me livre, me salva, Senhor, porque isso não é bom, não é legal que a gente precise atacar os nossos inimigos, morder pelos calcanhares. E aí ele diz o seguinte, né, o Samson, as características de perspicácia, tal como uma serpente, são importantes em momentos difíceis, tal como Jacó enfrentou quando esteve com seu sogro Labão. Tinha que ser esperto. Por essa razão aqui, Jacó pede que Deus livre Dan de ter que agir como o tal. Mas precisava. São características que, por exemplo, na diáspora, se não tiver esperto, sofreria muito. Fora ali de uma segurança. Hoje tem um exército, mas precisava às vezes, precisou. Quem usou muito isso, essa característica, essa perspicácia, precisou usar essa violência, o Talmud chama do filho mais ilustre da tribo de Dan, quem foi? Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Cumprindo exatamente essa profecia. Atacando os filisteus entravam, ele ia lá, agindo como uma serpente, agindo com astúcia. Assim ele derrotou os filisteus, né? Não derrotou, mas deu bastante trabalho para os filisteus. E assim, não que nós temos que ser, mas nós temos que entender que algumas pessoas agem dessa forma. Agem com astúcia. E de novo, numa multidão de povos, isso é tolerável, isso é aceito, porque a gente não pode achar que todo mundo tem que ser igual e rezar a mesma cartilha que determinado grupo reza. Eu estou voltando nesse ponto para que a gente tenha isso claro. A gente precisa ser tolerante. Preciso colocar isso também, né? A gente disse no começo que Israel tem a missão, nessa ideia de ser multidão de povos, de que ela possa ser testemunho para todas as pessoas, para todas as nações, para que aquele que é um pouco mais, pensa um pouco mais astuto, um pouco mais violento, que também possa encontrar na pessoa, não, tem um lugar para mim, deixa eu deixar esse negocinho quietinho e tomara, Deus me livre, ó Senhor, né? A tua salvação aguardo, espero, ó Senhor, que ele nunca precise lançar mão disso. Mas a gente encontra exemplos no povo de Israel e nessas bênçãos. Uma das formas que essa multidão de povos tem, a multidão de povos, que é o povo de Israel, de dar testemunho para as nações, dar testemunho para os outros povos, são as festas do Eterno. Começando pelo Shabat e passando pelas outras festas fixas, né? As moedinhas, festas fixas, os tempos determinados do Eterno. E aqui nessa casa a gente tem ensinado, trabalhado com os irmãos, a importância de que a gente cumpra esses mandamentos, de celebrar as festas, de guardar as datas específicas, porque essas coisas funcionam como testemunho. Primeiro, testemunho para nós mesmos, daquilo que o Eterno fez, trazer a memória, no caso do Shabat, por exemplo, trazer a memória que o Eterno é o Criador de todas as coisas, trazer a memória de que nós temos, que nós não trabalhamos só pelo dinheiro, mas trabalhamos para poder desfrutar de tempo com o Eterno, de que o nosso sustento vem do Criador. E assim, cada festa tem a sua característica específica. Isso faz parte do testemunho que Israel deveria ter para as outras nações. Isso faz parte do testemunho porque fala a nós, faz parte do testemunho porque fala a outros. Também, recentemente, agora essa semana, eu escutava alguém que dizia, eu não membro dessa casa, uma pessoa conhecida. Eu não gosto de ir lá na sua casa, na minha casa, na sexta-feira à noite, porque toda sexta-feira a gente faz o serviço do Kabbalat Shabbat. Quem não sabe, eu tenho 4 filhos, agora a mais velha está aqui, Maria Rita, já há 15 anos, mas eu já tive 4 criancinhas.
Hoje, além dos meus, aparece lá mais um monte de menino. Toda sexta-feira aparece lá 3, 4 meninos lá em casa, lá, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Os filhos de vizinho, eles aparecem lá. De vez em quando aparece um vizinho também. E assim, essa pessoa dizia, não, porque eu acho que é pouco solene. É pouco solene. O serviço que você faz é pouco solene. Isso me remeteu a um tempo lá atrás também, onde antes do Rocha Francisco abrir a congregação, sempre fiz o ceder de peça lá em casa, né? Há muitos anos celebrando o ceder de peça. E às vezes levava algum parente, algum conhecido, ia celebrar o ceder de peça com a gente. Pessoas nada muito ligadas à visão, mas está lá, achava interessante, é legal também o momento de ter comunhão com outros irmãos. E uma determinada pessoa, um parente, pelo lado de Camila, em algum momento falou, poxa, mas todo ano é a mesma coisa, e eu já não sinto mais, eu não estou sentindo, eu nem sei o que essa pessoa queria sentir. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, aqui é o ponto. Existem coisas que foram dadas ao povo de Israel para que servisse de testemunho. Não foram dadas para que você sinta nada. É muito bom. A gente vem aqui, ora, canta, faz orações milenares, eleva o espírito. É bom, que legal. Se você conseguir elevar a sua alma, se conectar a algo espiritual, é ótimo. Mas, por exemplo, vou usar o exemplo lá de casa. Quando a gente está lá celebrando o Shabat, um monte de criança, celebrando o Kabbalah de Shabat na sexta-feira à noite, um monte de menino. Quando está lá em casa celebrando a festa de Sukkot, bota lá tenda, palha, come lá dentro. Não nos foi ordenado sentir nada. Quando você está lá celebrando Pessa, não te foi ordenado sentir nada. Foi te ordenado fazer o seguinte, olha, faça esse rito, e os seus filhos vão te perguntar, que rito é esse, papai? Aí você vai e explica. Quando foi ordenado que você fizesse, guardasse o sábado, você vai lá, acende as velhinhas lá, uma para lembrar, outra para guardar, e você come o pão. Não é para sentir nada. Se você sentir, ótimo. Às vezes dá, às vezes, para que as crianças estão mais tranquilas, você consegue até sentir alguma coisa, ouvindo um louvor, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que essas coisas funcionam como testemunho. Testemunho para outros, testemunho para si próprio. De que você tem que lembrar de determinadas coisas, que você tem que guardar determinadas coisas. E a caminhada nossa com o Eterno, ela depende de experiência com o Eterno, e aí sim, é importantíssimo, senão você vira um legalista, e isso também não serve de muita coisa. É importantíssimo que você aprenda a desfrutar da presença do Eterno, mas é também importante que a gente aprenda a fazer o que precisa fazer, para que dê o testemunho que precisa ser dado o testemunho, e a gente ande, continue, porque essas coisas que se repetem nas nossas vidas, essas coisas boas, esses bons costumes, isso gera mudança positiva em nós. E é isso que a gente precisa ir fazendo constantemente. Se algum dia o Eterno fala assim, olha, vou vir aqui e vou te abençoar, vou fazer você se derramar em prantos de emoção, ótimo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é dar testemunho. E esse testemunho, ele se manifesta de maneira diferente. Cada grupo, cada pessoa, cada família, de maneira distinta, tá bom? E eu estou aqui partilhando um pouquinho de como se manifesta na minha vida, na vida da minha família, que não precisa ser igual à sua, tá bom? Vamos lá. Dá para ir mais um pouquinho. Da tribo de Gade. Gade, verso 19, diz assim, quanto a Gade, tropas se infiltrarão, e ele se infiltrará nos seus calcanhares.
Gade habitará tranquilamente a extensão da fronteira. Isso já é o comentário, né? O versículo 19 só que fala de Gade. Gade habitará tranquilamente a extensão da fronteira. Caso fosse atacada, a tribo de Gade, não hesitaria em se defender de seus inimigos, batendo em seus calcanhares. Perseguindo, né? Os seus inimigos, batendo em seus calcanhares. Em oposição a Dan, que estaria sempre a postos a defender internamente como uma guerrilha, Gade viveria tranquilo, sem hesitar em travar uma guerra quando necessário. E assim foi, tá? Ao longo da história do povo judeu. Verso 20. De Asher, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Em alguns momentos, a gente percebe que Jacó, ele está meio que anunciando, constatando coisas que serão. Às vezes nem parece bênção. Em outros momentos parece que a bênção está clara, né? De Asher o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Então, enquanto Dan e Gade, as duas anteriores, defenderiam a terra contra os ataques inimigos, Asher e Naftali atuariam no âmbito interno da vida nacional. Asher veio a se tornar uma tribo muito rica que contava com enorme fartura de todo tipo de alimentos e bens e recursos, cumprindo a bênção que Jacó havia dado, né? Por que ele fala de Naftali no âmbito interno? Porque ele segue lá no verso 21 a bênção sobre Naftali. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Mais uma vez, né? Você chama um de jumento e é uma bênção. Você chama o outro de gazela solta, é uma bênção. Se essa coisa estiver fora do contexto, né, Mirelle? Mas vamos lá, o que ele quis dizer com a gazela solta? Estou lembrando de cantares aqui, né? Fala dos peitos de gazela, fala de cabelo de égua. Então, tem que achar dentro do contexto, né? Mais que atuar de acordo com a sua vontade, os membros da tribo de Naftali se destacariam por sua capacidade de realização. Olha que interessante, né? Sem ter criatividade própria, espera o comando para cumpri-lo de forma rápida e eficaz. Isso aqui que eu estou trazendo é um resumo. Eu não estou trazendo toda a construção que o Samson Ishi faz, com a associação das palavras, da expressão gazela solta e o que ela significava, com associações de palavras com termos parecidos e como isso é usado. Eu estou trazendo só a conclusão. E a conclusão dá conta de que não seria uma tribo que desenvolveria coisas por criatividade própria, mas estaria sempre pronta a cumprir com esmero, a cumprir bem, de forma rápida, de forma eficaz, aquilo que coubesse a ela, aquilo que fosse. A gente falava um tempo atrás, eu não lembro exatamente se eu trouxe isso aqui com os irmãos ou foi algo que a gente estava lendo, falando um pouco a respeito de propósito da vida, que a gente tinha, né, que trabalhar, achar um pouco esse propósito. Eu acho que eu trouxe alguma coisa de Viktor Frankl para a gente aqui também. E eu lembro que em algum momento eu disse assim, às vezes o seu propósito está só em servir, em estar disponível. É isso aqui. Não necessariamente você vai criar, você vai liderar, mas você está tão disponível, tão bem, pronto, apto para ajudar quem precisa, que isso é um propósito, e um propósito nobre, elevado, de tal modo que uma tribo inteira foi decretado isso a ela como uma bênção. Isso tem mais de Naftali. Naftali é uma gazela solta, ela dá palavras formosas, um discurso eloquente, uma expressão, né? Seus membros possuíam a excelência em captar as ideias dos outros, tanto para aplicá-las na prática, quanto para transmiti-las adiante com toda loquacidade, com uma forma de fala habilidosa. E essa foi a bênção sobre a tribo de Naftali. Aí aqui a gente consegue fazer um apanhado geral. Se as tribos de Gade e Dan estavam destinadas a assessorar Judá em sua tarefa de defender o território, a gente viu Gade e Dan
guerreando como serpente, que Deus proteja, dê salvação a eles, para ajudar Judá na liderança, a tribo de Asher utilizaria sua capacidade de produção de alimentos para complementar as atividades portuárias e comerciais da tribo de Zebulon. E a tribo de Naphtali haveria de fazer uma boa composição com a tribo de Issacar, à medida em que participaria da execução de suas ideias. Issacar é aquela que viu que o descanso era bom e habitava nas fileiras da sua casa. Então, Naphtali era um discurso eloquente, à medida que participaria da execução de suas ideias e desempenharia uma importante função na transmissão de suas ideias. Então, a gente tem aqui um apanhado de como a tribo de Israel, a nação de Israel, para que pudesse dar testemunho para todas as outras nações, para que pudesse cumprir o seu papel de anunciar o Deus único, da qual quem melhor se sucedeu nisso daí foi Yeshua, sem dúvida nenhuma, em espalhar essa ideia do Deus único, mas para que ele pudesse, numa unidade, nessa ideia de todos juntos, na difusão da mensagem de um Deus único, ele precisava internamente ser diverso. Tal como Paulo orienta lá em Éfeso e em Coríntios, que a igreja também deveria ter a sua diversidade. E assim a gente consegue conectar bem essas coisas com a Torá, com aquilo que Paulo estava ensinando e trazer para as nossas vidas hoje essa ideia de que a gente precisa ser tolerante com aquele que é diferente. Agora, ser tolerante também não significa que você tem que andar de mão dada o tempo todo. Porque a tribo de Asher estava no canto dela, a tribo de Zebulon estava no canto dela, a tribo de Naphtali estava no canto dela. E trabalhavam em conjunto nessa missão de santificar suas vidas por meio da Torá, preservar a Torá. Mas não necessariamente elas estavam uma coladinha na outra. E está tudo bem, desde que a gente respeite outras visões e outras pessoas. Amém? José, eu falei um pouquinho de José no ano passado, mas eu deixei aqui só para me lembrar de falar um trecho específico com vocês. Aqui. No verso 26 de Gênesis 49, enquanto Israel está proferindo a sua bênção sobre José, e aqui a gente encerra, ele diz que até o término das colinas do mundo recairão sobre a cabeça de José, sobre a coroa do mais contido dos irmãos. Dessa expressão do término das colinas do mundo, recairão sobre a cabeça de José, sobre a coroa do mais contido dos irmãos, dessas bênçãos que saem da boca de Israel sobre José, o judaísmo todo construiu uma linha, e aí isso vai sendo reforçado depois por alguns outros ditos dos profetas, da existência de dois Messias. Não está muito ligado à bênção isso aqui que eu quero falar não, mas eu gosto de não perder algumas oportunidades. A tradição judaica, ela vai tratar de dois Messias. Eu preparava isso aqui ontem mesmo eu conversava com um colega, e ele falava assim, poxa Lucas, como que as pessoas abandonam Yeshua por vezes, quando se embrenham no meio de um judaísmo mais ortodoxo e acabam largando Yeshua. E o judaísmo fala hoje, ele dá as costas para aquilo que o próprio judaísmo registrou no Talmud, para como a visão dos rabinos do primeiro século, antes de Yeshua, depois de Yeshua, enxergavam a figura do Mashiach. Hoje se diz que cada geração tem um Messias, e o Messias não é uma pessoa, mas é o próprio povo,
diversas teorias. Mas quando a gente olha lá na tradição judaica, ainda na época do Talmud e um pouco antes, é claro a existência de dois Messias. O Messias filho de Davi e o Messias filho de José. O Messias filho de José, e aí sai dessas bênçãos que Israel está proferindo sobre José, ele seria um Messias sofredor, que abriria caminho para o Messias filho de Davi. Então isso é muito claro na tradição judaica. Mas você tem que ir lá buscar, porque se conversa com os rabinos de hoje, eles não tocam mais nesse assunto. Quando eu falo não tocam nesse assunto, quando a gente assiste algumas coisas, principalmente alguns debates, eles não tocam nisso. Eu não sei se não conhecem ou se preferem ocultar. Eu não sei. O fato é que a discussão rabínica da época do Talmud, ela trazia a diferença se o rabino, o Messias, filho de José, ele viria e retornaria enquanto Messias, filho de Davi, sendo uma única pessoa, ou se seriam duas pessoas distintas. Essa é a discussão que a gente vai encontrar no Talmud, tá bom? Para nós, discípulos de Yeshua, essa discussão está resolvida. Ele veio enquanto filho de José e vai retornar enquanto Mashiach ben Davi, tá bom? Mas eu deixei esse trechinho aqui, embora ele esteja um pouquinho fora dessa questão da diversidade, só para a gente não perder a chance de pontuar que daqui, dessas bênçãos de Jacó, sai a ideia de que lá no término das colinas do mundo, lá no final, essas coisas vão acontecer, tá certo? Benjamim também ele vai tratar rápido, dá tempo de falar de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Benjamim despedaçará o lobo em pedaços. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. E aí ele vai dizer que pela tradução, né, não que Benjamim seja o lobo, mas ele despedaça o lobo que é inimigo do povo. Jacó vislumbrou a diáspora. Naqueles dias será o menor dentre os seus filhos que salvará o rebanho de Jacó da figura do lobo, a eterna Malequita. Ele fala que essa missão começará pela manhã, termina à tarde. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E aí aqui no final ele chama os filhos e o texto repete que abençoou no verso 28, né? A cada um, segundo a sua bênção, os abençoou, que Jacó teria, o texto da Torá teria deixado isso claro, para que ninguém achasse que, Judá foi abençoado, o outro lá foi abençoado, José foi abençoado e eu não fui abençoado, porque só falou que eu ia ser pescador. Então a Torá traz lá no verso 28 que ele os abençoou, cada um segundo a sua bênção, para deixar claro que cada um teria a sua bênção e cada um encontrasse a sua felicidade, a sua bênção, se manter fiel à sua característica e peculiaridade. Tá bom? Fez a bênção conclusiva. Digo eu, né? Somos um corpo e como corpo temos diversos membros com funções distintas. Todas essas funções devem ser valorizadas. Isso vale para a igreja, mas também para a família e para a sociedade. Tá bom? Chamada aí a tolerância, não é tolerância com pecado, tolerância com características e formas diferentes de manifestar a vontade do Eterno e santificar a sua vida por meio da palavra do Eterno. Tá bom? Vamos de pé? Findamos o livro de Gênesis. E sempre quando a gente finda um livro, a gente recita juntos, né? Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Hazak, Hazak, Venit e Hazek. Faltou um H ali, hein? Eita, vamos corrigir. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Tá bom? Vamos todos juntos, primeiro em hebraico, depois em português. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. Shabbat Shalom, queridos. Deixa eu fazer a bênção. Ivarei Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav lecha vihunecha. Is Adonai panav elecha.
Ve'asem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shabbat shalom, queridos. Bom retorno, boas férias, bom passeio àqueles que nos visitam. Curta o Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Sejam sempre bem-vindos. Fala com você.